Ministério Público Federal em Minas recomenda que Fundação Renova proteja a saúde da população atingida pelo rompimento da barragem de Fundão. Às vésperas do Dia dos Pais, o direito à licença paternidade. É importante porque a mulher acaba ficando impossibilitada, de fazer várias atividades. Então, quando o pai está junto, pode ajudar. Essa que é a grande verdade. Procuradores de países da comunidade de língua portuguesa visitam o STF. A iniciativa integra o programa Tobias Barreto, criado há 7 anos pelo Supremo. A ideia é fortalecer a integração com a comunidade dos países de língua portuguesa. Até do século XVIII, arquivo do STF guarda mais de 300 mil processos judiciais. E conta ainda com um laboratório para restaurar os documentos históricos. Olá, boa noite. Boa noite. Em Minas Gerais, o Ministério Público Federal recomendou que a Fundação Renova proteja a saúde da população atingida pelo rompimento de Fundão em Mariana. A entidade também deverá cumprir cláusulas do acordo, como o pagamento de auxílio financeiro emergencial a pessoas impedidas de trabalhar por causa de doenças provocadas pelo desastre. Localizada a 35 quilômetros do centro de Mariana, Minas Gerais, a barragem de Fundão se rompeu no dia 5 de novembro de 2015. 19 pessoas morreram e 362 famílias ficaram desabrigadas. Na recomendação, a Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão pede que a Fundação Renova adote todas as medidas para o tratamento de doenças decorrentes do desastre e também de prevenção. Investigações apontam sinais de contaminação por metais na água, no solo, no ar e em animais. Outra determinação é que a Fundação Renova pague integralmente o auxílio financeiro aos moradores que têm o direito. E as instituições do Sistema de Justiça do Espírito Santo também recomendaram aos municípios de Aracruz, Colatina, Fundão, Marilândia e Serra que façam um diagnóstico da situação da saúde municipal e elaborem planos de atuação direcionados às comunidades que foram atingidas pelo desastre de Mariana. Os planos deverão contemplar a atenção à saúde integral, como saúde primária, saúde mental e atenção especializada. O plano deve dar destaque também ao atendimento específico de grupos vulneráveis, como mulheres, deficientes, idosos, índios e quilombolas. O prazo para diagnóstico e planos é de 120 dias. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido para suspender a instalação da CPMI para investigar a divulgação de mentiras e desinformação por perfis falsos durante as eleições de 2018. Na decisão, Lewandowski afirma que a decisão proferida pelo presidente do Congresso Nacional atende a todas as exigências da Constituição Federal, especialmente os fatos determinados e individualizados na investigação. A CPMI foi criada em julho deste ano e será formada por 15 senadores e 15 deputados. Terá 180 dias para apurar também a prática de cyberbullying sobre usuários mais vulneráveis e contra agentes públicos, além do aliciamento de crianças para cometer crimes de ódio e suicídio. Uma empresa varejista do Rio de Janeiro não pode mais descontar valores recebidos pelo INSS da pensão mensal de uma auxiliar de escritório. A decisão é da terceira turma do TST e quem tem os detalhes é a repórter Luana Carvalho. Oi, Luana. Boa noite. Fernanda, que era obrigada a carregar em transporte público uma mala com documentos para a homologação da Via Varejo, que inclui Ponto Frio e Casas Bahia. Depois de sofrer 4 assaltos, ela foi diagnosticada com problemas psiquiátricos e foi afastada pelo INSS. O TRT da Primeira Região, no Rio de Janeiro, concedeu indenização por dano material, mas entendeu que a rede varejista deveria pagar apenas a diferença entre o valor da remuneração da empregada e o auxílio-doença recebido por ela durante o período de afastamento. Mas aqui no TST o entendimento foi outro. O relator do caso, o ministro Agra Belmonte, explicou que o recebimento do benefício previdenciário não afasta a indenização por dano material por acidentes de trabalho. Isso porque as parcelas têm natureza jurídica distintas. A decisão foi unânime. Volto com vocês no estúdio, William, Érica. Obrigada, Luana. A Supervia, concessionária de transportes ferroviários, foi condenada a pagar uma multa mensal de R$ 500 mil mensais, caso não realize no prazo de 6 meses
todas as alterações necessárias nas plataformas, estações e composições da estação de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Entre as obras que devem ser feitas está a redução dos vãos e desníveis entre os trens e plataformas. A adequação pretende aumentar a segurança dos passageiros, principalmente nos momentos de embarque e desembarque das composições. A sentença é do juiz Glauber Bittencourt, da 2ª Vara Civil do município, que considerou que a falta de adequação aos padrões técnicos de segurança exigidos coloca em risco os milhares de usuários do sistema de transporte. Ainda cabe recurso da decisão. O Tribunal Regional do Trabalho da Bahia criou a ferramenta Remessa ao Calculista. O sistema vai dar mais celeridade à fase de cumprimento de sentença. Uma nova ferramenta promete mais agilidade nas sentenças líquidas, aquelas que fixam o valor final da condenação. É o sistema de remessa ao calculista. A ferramenta ela veio justamente para suprir uma lacuna que nós tínhamos no PJE. O juiz, uma vez que o processo fica concluído, ele faz a sua minuta de sentença, e pede para o calculista liquidar essa decisão, ou seja, colocar os valores. E a partir daí ele liquida a sentença, ele faz todo o cálculo e devolve para o juiz via sistema SRC e coloca no PJE para o juiz assinar. A novidade repercutiu nacionalmente e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho já demonstrou interesse em expandir o sistema junto ao PJE em todo o país. Mais uma vez, a inovação tecnológica do TRT5 se torna referência para outros regionais. Em inúmeras iniciativas, nosso tribunal tem se destacado. Nós podemos trazer como exemplo o aplicativo JTE, que foi desenvolvido aqui. Posteriormente, o assinador digital com QR Code, que entrou nessa versão 2.4 do PJE. Então, o Tribunal da Bahia sempre está à frente no que concerne a avanços da tecnologia da informação. É com isso que a gente vem, com muito orgulho, muita alegria, trazer também esse novo sistema de remessa ao calculista. E a seguir, às vésperas do Dia dos Pais, o direito à licença paternidade. A regra geral é de 5 dias. Para as empresas que são participantes desse programa, há a possibilidade de prorrogar em 15 dias. No Brasil, o segundo domingo do mês de agosto é comemorado o Dia dos Pais. E para quem se torna pai, tem direitos previstos em lei. Em alguns casos, a licença pode chegar a 30 dias. Foi uma longa espera. Hoje, Danilo tem nos braços a pequena, que domingo, Dia dos Pais, completa 7 dias de vida. Foi uma extrema ansiedade, para todos nós. É nossa primeira filha, então a expectativa foi grande desde o começo. O Danilo vai passar não só 7, mas 30 dias ao lado, sabe de quem? Da Helena. Isso porque ele trabalha no governo do Distrito Federal, que desde 2016 estendeu o período da licença paternidade aos servidores. A licença paternidade, quando criada com a consolidação das leis do trabalho, era de 1 dia. A Constituição de 88 aumentou para 5, que é a regra geral. Há algumas particularidades, como o Serviço Público Federal, que garante 20 dias, e para quem trabalha numa empresa que aderiu ao programa Empresa Cidadã. As empresas que aderem a esse programa, Empresa Cidadã, elas têm alguns incentivos fiscais. Então, no que se refere à licença paternidade, há a possibilidade de prorrogação dessa licença para os trabalhadores de empresas filiadas a esse programa, Então, assim, a regra geral é de 5 dias. Para as empresas que são participantes desse programa, há a possibilidade de prorrogar em 15 dias, em mais 15 dias. Então, o trabalhador consegue aí 20 dias de licença paternidade, de afastamento remunerado do trabalho para fins de licença paternidade. As regras são as mesmas para os pais adotivos. No caso de união homoafetiva, é preciso entrar na justiça para decidir quem vai ficar com a licença paternidade e quem vai ter direito à maternidade. Para Danilo, os 30 dias representam pouco tempo, mas ele promete curtir muito a Helena e, claro, ajudar a Érica. É importante porque a mulher acaba ficando impossibilitada, de fazer várias atividades. Então, quando o pai está junto, pode ajudar. Essa que é a grande verdade.
E em comemoração aos 13 anos da Lei Maria da Penha, o estado da Paraíba ganhou 3 viaturas e um ônibus adaptado para melhorar o monitoramento de mulheres vítimas de violência que estiverem sob medida protetiva. A patrulha será feita por profissionais capacitados das polícias militar e civil. A ideia nossa é realmente compartilhar essa responsabilidade com o governo do estado para que a mulher tenha uma melhor proteção. As ações da patrulha são desenvolvidas conjuntamente pela Secretaria de Segurança e Defesa Social, delegacias especializadas de mulheres, Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana e Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do TJPB, que tem à frente a juíza Graziela Gadelha Queiroga. O desejo do governo do estado, do Tribunal de Justiça, com esse convênio, é que esse equipamento tão importante para a proteção às mulheres possa atingir todo o estado da Paraíba. A patrulha ela vai exatamente aumentar essa proteção às mulheres que estão com medida protetiva, num diálogo constante, evidentemente, com as juízas, com as varas de enfrentamento à violência contra mulheres e com a coordenação. Eu não tenho dúvida nenhuma, um instrumento muito poderoso de proteção para mulheres que foram vítimas de violência doméstica ou não e que efetivamente precisam da proteção do Estado. Conheça agora a história de Natália, uma transgênero que teve a vida transformada depois de alterar nome e gênero nos documentos pessoais. Tudo sem burocracia e o melhor, sem nenhum constrangimento. Uma vida baseada no constrangimento. Esse é o sentimento de que não tem a própria imagem reconhecida. Milhares de pessoas transgêneros espalhadas pelo país convivem com a indiferença pelo fato de não serem chamadas como gostariam. Mas há pouco mais de um ano isso mudou. Primeiro com a decisão do Supremo Tribunal Federal, que decidiu que os transgêneros podem alterar o nome e o sexo sem a necessidade de cirurgia ou apresentação de laudos de psicólogos e psiquiatras. Para reforçar essa decisão, o CNJ regulamenta esse processo com o provimento número 73. Antes, o caminho era longo, burocrático e desgastante. De lá para cá, mais de 2.000 pessoas transgêneros mudaram nome e gênero nos documentos pessoais. O processo ganhou agilidade e não depende mais de decisão judicial. Todo o trâmite dura cerca de 5 dias e passou a ser feito em qualquer cartório de registro civil. Mais da metade optou por trocar o nome masculino que recebeu ao nascer por um feminino. Cerca de 64% de retificações em documentos de travestis e transexuais ocorreram no estado de São Paulo. Destas, 334 só na capital paulista. Em seguida, vem Paraná, com 150 casos, e Minas Gerais, com 113. Natália, ser chamada assim era uma grande vontade. Ter que responder por um nome masculino, estando em um corpo feminino e se enxergando plenamente como mulher, nunca agradou. A conquista do novo nome marcou um recomeço. Natália dos Santos de Vasconcelos Ferreira. Faz 1 ano e 3 meses que esse passou a ser o nome civil dela em todos os documentos. Aqui no papel foi mudado o primeiro nome, o gênero e também a foto. Mas a intenção de ter essa mudança de vida é antiga. Ela já tinha essa vontade há pelo menos 10 anos, mas a mudança de fato ocorreu há pouco tempo. Quero saber de você. O que mudou na sua vida de fato? Mudou completamente. Agora que eu tenho o nome averbado, eu passo por muito menos transfobia, tenho muito menos constrangimento e tenho muito mais vontade de acessar os serviços que são oferecidos, né, para mim, enquanto cidadã. As pessoas ficaram me olhando torto quando algumas pessoas que atendiam nos espaços citavam meu nome anterior, as pessoas que estavam à volta me ficavam olhando, comentando. Era uma situação bem constrangedora, já cheguei até a evadir do lugar, assim, para não passar por transfobia, não passar por julgamentos e constrangimentos. Ela tem que se sentir bem com ela mesma, então ela tem direito ao nome. Nesse Pacto de São Francisco da Costa Rica, vem dizendo isso. O princípio da dignidade humana é o que norteia a nossa Constituição Federal. Então, com base a todos esses princípios,
né? E a decisão número 24 de 2017 da Convenção Internacional de Direitos Humanos, ele vem trazendo de que maneira a pessoa, junto a um cartório de pessoas civis, pessoas naturais e civis, pode vir a alterar o seu próprio nome. Os documentos necessários para trocar o nome social são os seguintes: RG, CPF, comprovante de endereço, certidão civil e criminal. Os 5 nomes mais escolhidos nas novas certidões de nascimento foram Bernardo, Bruna, Maria, Pedro e Fernanda. Agora a gente tem um pouco mais de dignidade, a gente tem um pouco mais de acessibilidade e uma oportunidade de ter sua identidade reconhecida, ter seu nome reconhecido, né? E isso traz acesso dessas pessoas a vários outros serviços. E a seguir, procuradores de países da comunidade de língua portuguesa visitam o Supremo Tribunal Federal. Houve intercâmbio pessoal com os magistrados do Brasil, a troca de impressões e a discussão de certos factos jurídicos. Procuradores de países de língua portuguesa visitaram hoje o Supremo Tribunal Federal. A iniciativa faz parte do programa Tobias Barreto, liderado pela Assessoria Internacional da Corte. A delegação foi recebida por assessores dos ministros Edson Fachin e Rosa Weber. Eles explicaram como é o funcionamento do Supremo Tribunal Federal e ainda sobre o volume de processos em tramitação. Atualmente, são mais de 37 mil ações. O que eu pude perceber é que há um interesse em tentar entender como que o Supremo lida com essa quantidade de processos que o Supremo tem para julgar. E, de fato, o Supremo tem talvez aí uma experiência única e com certeza tem uma experimentação cuja história valia a pena compartilhar. Essa oportunidade foi muito gratificante aqui. Primeiro, essa oportunidade de cooperação com os países da comunidade de língua portuguesa e o interesse desses procuradores em conhecerem de como se é desenvolvido esse processo decisório aqui no Supremo Tribunal Federal, que tem muitas peculiaridades e características muito próprias da nossa dinâmica e que eles ficaram muito interessados em como que se desenvolve isso. Ainda como parte da visita, os procuradores de países de língua portuguesa puderam conhecer as dependências do STF. Passaram pelos salões Nobre e Branco. E também no plenário, palco das principais decisões da Corte. Estamos a estruturar-nos para criar o Gabinete de Recuperação de Ativos. E levo comigo muita informação sobre o processo de criação desses gabinetes, que tipo de atribuições podem ter e vamos tentar ajustar isso à nossa legislação. Houve intercâmbio pessoal com os magistrados do Brasil, a troca de impressões e a discussão de certos factos jurídicos para mostrar a diferença entre o nosso sistema e o sistema brasileiro. Estou a achar a experiência ótima, principalmente por conhecer as instituições. Eu sou de um país muito pequeno, São Tomé e Príncipe fala português também, foi colonizado por os portugueses, mas a nossa dimensão é muito menor. E ver aqui as instituições do poder bem instaladas, não num edifício, mas consolidadas democraticamente, é gratificante. A iniciativa integra o programa Tobias Barreto, criado há 7 anos pelo Supremo. A ideia é fortalecer a integração com a comunidade dos países de língua portuguesa. Os procuradores puderam perceber, primeiramente, a estrutura, né, do Supremo Tribunal Federal, que em alguns casos converge ou diverge da estrutura que eles têm nos países de origem. E, em segundo ponto, o funcionamento do Supremo Tribunal Federal. E eu acho que o mais importante, o processo decisório, a característica do processo decisório que nós temos aqui especificamente no Supremo Tribunal Federal, eles puderam ter uma base de comparação com os países de origem. Acho que essa foi uma experiência muito positiva e muito válida, uma experiência de troca e muito rica. E tem novidade neste fim de semana aqui na TV Justiça. É a estreia do programa Papo Cidadão, do Superior Tribunal de Justiça.
Em uma sociedade cada vez mais conectada às mídias sociais, o Superior Tribunal de Justiça quer se conectar ao cidadão. E para isso estreia um programa totalmente interativo. O Papo Cidadão sai do formato tradicional das entrevistas e, por meio das redes sociais do STJ e pelo WhatsApp, o telespectador vai poder participar do programa, enviando perguntas para os entrevistados, que a cada semana vão falar de um tema diferente. Samanta Peçanha é quem vai comandar este bate-papo, que estreia neste sábado, 13h na TV Justiça. Esse primeiro programa vai ser sobre publicidade infantil. Então, a gente vai falar sobre isso, como é que isso impacta nas famílias e sobre vários outros temas ao longo, do programa, para as pessoas poderem tirar dúvidas, poderem interagir, porque tem muita essa interação também. Então, vai ser basicamente isso. O programa está vindo aí mesmo para interagir com quem vai assistir. Quem quiser participar do Papo Cidadão, pode mandar sua mensagem pelo WhatsApp do programa. Anote aí, 61 998474930. E agora vamos dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos até a redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Fernanda Porto, que tem as novidades para a gente. Fernanda, boa noite. Boa noite, William. Boa noite para você que nos acompanha em casa. No Rio de Janeiro foi expedida uma recomendação administrativa para implantação de medidas a fim de reverter o sucateamento dos equipamentos da rede de proteção de crianças e adolescentes. A recomendação foi feita em razão de pedido do Ministério Público e foi enviada ao governador do estado, secretários do governo e conselheiros tutelares. Agora, uma notícia do Ministério Público Federal no Mato Grosso do Sul. Foi ajuizada uma ação civil pública para que a União seja obrigada a custear os serviços de uma unidade de saúde especializada em trauma na cidade de Campo Grande. A ação pede o repasse de quase 5 milhões ao Fundo Municipal e que a Prefeitura de Campo Grande, juntamente com a Santa Casa, elaborem um documento discriminando como os recursos serão usados. O ministro Luiz Fux, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, lança na próxima segunda-feira 4 livros voltados para a área jurídica: Processo Civil e Análise Econômica, Processo Civil Contemporâneo, Teoria Geral do Processo Civil e Mandado de Segurança. O lançamento está marcado para as 18h no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E o arquivo do Supremo Tribunal Federal, que fica na sede do tribunal, em Brasília, conta com processos e documentos de conteúdo e valor histórico. Muitos deles já estão disponíveis na internet. Veja na reportagem de Daiane Garcês. São 300 mil processos. Tem também obras. Se reunir tudo lado a lado, são 4 mil metros de documentação. Está tudo em 2 salas no Supremo Tribunal Federal. As caixas vermelhas guardam riquezas, documentos considerados históricos. É um critério que nós temos uma resolução, uma resolução da presidência que define alguns procedimentos. E entra também essa questão da sociedade, da visão da sociedade, dos historiadores em cima desses processos, e aí nós definimos como históricos. O estilo da escrita e o tipo da tinta são características da época de casos que devem permanecer na memória. Um deles é o processo mais antigo do arquivo, a causa Libelo, de 1796. O pedido de liberdade de uma escrava. Tem ainda o habeas corpus da esposa de Carlos Prestes, Olga Benário, acusada de crimes políticos durante o Estado Novo. Tem muitos outros que fazem parte da história do Supremo, da história do país. O arquivo tem um ambiente próprio para manter o material em perfeito estado. Existe, por exemplo, o controle de umidade e de temperatura. Os equipamentos ficam neste espaço. Além disso, há um moderno sistema de combate a incêndio, que utiliza, em vez de água, um gás para apagar o fogo. A conservação inclui restauração. Num laboratório, os servidores fazem um trabalho constante para impedir que o tempo apague informações. Higienizam e recuperam folhas e capas. E na era da tecnologia, uma equipe se encarrega da digitalização. Aos poucos, cada página vai parar na internet e fica disponível ao cidadão no site do Supremo. Em casa, no trabalho ou na rua do celular, é possível acessar. Inclusive os históricos. Basta clicar em OSTF, Acervo Documental, Julgamentos Históricos
Escolha o período e os casos que quer visualizar. E pronto. Observe que o processo de transferência do papel para a tela manteve as características originais dos processos. Mas quem preferir pode ir até o arquivo e conferir de perto a riqueza de informações. O arquivo, na verdade, ele é acessível a todos, né? Nós temos o horário de atendimento de 11 às 19 horas e todo cidadão que queira ter acesso a essa documentação, ela está disponível. Nós já temos parte dessa documentação, inclusive, digitalizada, os processos históricos estão todos digitalizados e estão todos disponíveis para acesso. E lembrando que não é possível levar documentos do arquivo. O usuário pode pedir uma cópia digitalizada que os servidores fazem na hora. O mesmo vale para os processos históricos que não podem ser manuseados. E o Jornal da Justiça, segunda edição, fica por aqui. Uma boa noite e ótimo fim de semana. Feliz Dia dos Pais a todos os pais. Agora fique com o Direito Sem Fronteiras, que hoje trata das dívidas públicas. Uma boa noite para você. Até segunda-feira.